Olá! Hoje vamos mergulhar nas muralhas de um dos locais mais fascinantes de Portugal, o Convento de Cristo. Preparem-se para uma história de monges guerreiros, de uma traição que abalou a Europa e do nascimento de um império. Olhem para isto. Há mais de 700 anos que este complexo monumental domina a paisagem de Tomar. As suas pedras não são apenas antigas. Elas contam histórias. Elas testemunharam momentos que mudaram para sempre a história de Portugal e, na verdade, do mundo inteiro. Este lugar foi a fortaleza dos Cavaleiros Templários, mas, mais importante ainda, foi o berço do segredo que garantiu a sua sobrevivência, precisamente quando toda a Europa se virava contra eles. E é aqui que a história fica mesmo interessante. Fica a pergunta no ar. Como é que uma ordem que foi banida e perseguida conseguiu não só sobreviver, mas tornar-se a força motriz de um império global? É isso que vamos descobrir. Bem, a nossa história começa, como não podia deixar de ser, no século XII. Numa época de reconquista e de cruzadas, ergueu-se uma fortaleza que se tornaria absolutamente lendária. Estamos em 1160 e o mestre Gualdim Pais, um cavaleiro que combateu nas cruzadas, nada mais nada menos, funda o castelo de Tomar. Ele trouxe consigo não apenas a sua fé, mas também conhecimento militar de vanguarda aprendido no Oriente. E uma dessas inovações que ele trouxe foi o alambor. O que é isto? Bem, era uma base inclinada na parte de baixo das muralhas, uma técnica genial que fazia com que os projéteis inimigos ricocheteassem e impedia que as torres de cerco se aproximassem. Uma autêntica maravilha da engenharia militar daquela altura. Claro que toda esta tecnologia militar de ponta não demorou muito a ser posta à prova. Bastaram 30 anos. Chegamos a 1190 e um desafio gigantesco bate à porta. Ou melhor, às muralhas do castelo. Foi nesse ano que o castelo aguentou um cerco brutal das forças almohadas. As suas defesas inovadoras provavelmente salvaram-nos. Foram quase impenetráveis. A batalha na porta principal foi mas tão violenta, que o local ficou conhecido para sempre como a Porta do Sangue. O nome diz tudo, não é? Um testamento à coragem e à perícia dos templários. Mas, como tantas vezes na história, a maior ameaça à ordem não viria de exércitos inimigos no campo de batalha, mas sim dos corredores do poder na Europa. E que reviravolta! Numa sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma data que ficou na história, o rei Filipe IV de França ordena a prisão de todos os templários, de um dia para o outro. O que se segue é um pesadelo. Anos de perseguições, acusações falsas, culminando na extinção oficial da ordem pelo Papa, em 1312. Para todos os efeitos, era o fim da linha. Mas, e há sempre um mas nestas grandes histórias. Enquanto no resto da Europa os templários eram perseguidos, torturados e queimados, aqui em Portugal havia um rei que olhava para a situação e viu uma oportunidade. O rei Dom Dinis, um estratega, claramente, percebeu o valor imenso dos cavaleiros e teve uma ideia. Um autêntico plano secreto. O objetivo era simples: salvar os homens, os seus vastos bens e, acima de tudo, garantir que todo aquele poder e conhecimento não se perdiam. Pelo contrário, que ficassem ao serviço do reino. E é assim que, das cinzas de uma ordem traída, nasce uma nova força. Uma força que vai, literalmente, colocar Portugal no centro do palco mundial. E a prova está aqui, no símbolo. A cruz templária renasce como a cruz da Ordem de Cristo. Reparem, é uma mudança pequena, subtil no design, mas o impacto foi gigantesco, mudou o mundo. Então, em 1319, pensem nisto, só 7 anos depois da extinção oficial, os templários portugueses são integrados na recém-criada Ordem de Cristo. E com eles foram as propriedades, a missão e, claro, a sua casa-mãe em Tomar. E depois, em 1420, entra em cena uma figura absolutamente central, o infante Dom Henrique, o navegador. Ele assume o comando da Ordem e percebe logo o potencial daquilo. Transforma, basicamente, no motor financeiro e espiritual da nossa era dos descobrimentos. E foi mesmo isso que aconteceu. Foi o dinheiro da Ordem que financiou as viagens pela costa de África e muito mais além. E o seu símbolo, a Cruz de Cristo, passou a decorar as velas das caravelas portuguesas, tornando-se um ícone da exploração global. É incrível pensar que o mesmo espírito inovador que construiu aquelas muralhas estava agora a abrir os oceanos. E claro, toda esta nova riqueza, todo este poder, tinha de se ver em algum lado. E viu-se, e de que maneira, na própria arquitetura do Convento de Cristo. Bem no centro de tudo, no coração do complexo, temos a charola. É o oratório original dos Templários, do século XII. Uma igreja redonda, uma coisa raríssima, inspirada na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. É o coração espiritual do lugar. É um espaço que, como um visitante moderno descreveu, simplesmente deixa de queixo caído.
E deixa mesmo. A atmosfera lá dentro, a arte, parece que nos transporta no tempo para o mundo místico daqueles cavaleiros medievais. Mais tarde, já no reinado de Dom Manuel I, o convento foi ampliado e ganhou um estilo único no mundo, o manuelino. É uma arte que celebra as descobertas, celebra a riqueza que vinha do mar. E o exemplo máximo disso é a famosa janela do capítulo. É só olhar para os detalhes: cordas, corais, esferas armilares e, claro, a cruz da Ordem de Cristo por todo o lado. Ora, toda esta história, esta mistura incrível de estilos e de épocas, só podia culminar de uma maneira, com o reconhecimento do mundo inteiro. E esse reconhecimento formal chega em 1983. Depois de séculos de história, de batalhas, de segredos e de descobertas, o mundo olha para este lugar e assume a sua importância universal. A Unesco classificou-o como Património Mundial e os motivos são muito claros. Primeiro, porque é uma obra-prima inegável do gênio criativo humano. Não há dúvida nenhuma. E segundo, pela sua ligação direta a um evento de significado universal, a Era dos Descobrimentos, que, como vimos, foi impulsionada a partir destas muralhas. O Convento de Cristo é, no fundo, um livro de história escrito em pedra. Conta-nos esta saga incrível de sobrevivência, de segredo e de transformação. O que nos faz pensar: que outros mistérios estarão ainda escondidos nestes 7 séculos de pedra?